Senhoras e senhores, boa tarde. A audiência será realizada por videoconferência em função da pandemia pelo surto do novo coronavírus, Covid-19. Para darmos início à audiência pública da Comissão de Economia e Finanças para debater o tema prestação de contas do segundo quadrimestre de 2020, em conformidade à Lei de Responsabilidade Fiscal. Vou aqui registrar aqui a presença do nosso secretário de Finanças, Pedro Sotero de Albuquerque, e a nossa amiga Karine Donizete Simões de Oliveira, subsecretária do Tesouro Municipal de Osasco. Obrigado pela presença do secretário e da nossa secretária do Tesouro. Fazem parte dessa comissão de Economia e Finanças os seguintes vereadores: Cláudio Henrique da Silva, o Cláudio da Locadora, como presidente, o nobre vereador Antônio Aparecido Toniolo, o Toniolo, como relator, Valdenir Luiz de França, Unida Pizzaria, Josias Nascimento de Jesus, nosso amigo Josias da Juco, e o vereador Daniel Matias da Silva. Esses 5 fazem parte da Comissão de Economia e Finanças. Agora vou solicitar aqui ao secretário, que está secretariando aqui, desde já agradeço ao vereador Toniolo, que anuncie a presença dos senhores vereadores. Boa tarde a todos. Senhor presidente, vereador Cláudio Henrique, cumprimentar Vossa Excelência. Estão presentes, senhor presidente, além deste vereador que secretaria, a vereadora Ana Paula Rossi, o vereador Jair Assaf e também a vereadora doutora Régia Maria Gouveia Sarmento. Esses são os vereadores que estão até o presente momento acompanhando. Obrigado, vereador Toniolo. Deixar registrado que o vereador Jair Assaf está aqui presencialmente aqui acompanhando. Solicito também, desde já, ao secretário que anuncie os participantes. Já anunciou, perdão. Solicito que o senhor secretário que proceda à leitura do ofício 34 de 2020. E já registrando aqui também, Toniolo, a presença do nosso amigo vereador Rogério Santos. Muito obrigado, Rogério. Sim, presidente. Vamos fazer a leitura aqui do ofício. Ofício de comissões, número 34 de 2020, ao excelentíssimo senhor presidente Ribamar Antônio da Silva. Assunto: audiência pública. Informo Vossa Excelência sobre realização de audiência pública em sistema de transmissão remota no dia 29 de setembro de 2020, às 15 horas, no plenário Tiradentes, pela Comissão de Economia e Finanças, sobre o tema prestação de contas do segundo quadrimestre do ano de 2020, em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal e de iniciativa da Comissão de Economia e Finanças. A audiência será realizada por videoconferência em função da pandemia pelo surto do novo coronavírus Covid-19. Assim, solicito para a realização do evento convocação dos senhores funcionários para serviço de coordenação da audiência, livro de presença, som, multimídia, imprensa, TV e foto, gravação, copa e limpeza. Solicito ainda que seja enviado convite através de e-mail a todos os senhores vereadores para a ciência e aos membros da comissão presente. Atenciosamente, Cláudio Henrique da Silva,
presidente da Comissão de Economia e Finanças. Obrigado, vereador Toniolo. Quero aqui também agradecer os participantes dessa audiência por videoconferência, público, imprensa, vereadores e autoridades para prestigiar a audiência tão importante e esclarecedora para a nossa população. Informamos que essa audiência está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara Osasco, canais digitais 7 da NET, 3 da Megabit, Telecom, antiga Cabonet, e pelo site www.osasco.sp.leg.br. E nos próximos dias o evento também estará disponível no YouTube. Os participantes dessa audiência poderão formular as perguntas por videoconferência. As questões pertinentes serão respondidas na parte final deste evento. Agora vamos convidar a Karine, né, Karine? Sempre começa por você, a explanação aí. Então, Vossa Excelência aí, eu ia falar da tribuna, mas a tribuna não está, né, nove vereadores? Né? Mas tem um microfone aberto aí. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa tarde, Claudinho. Boa tarde a todos que estão nessa teleconferência, ao público também que nos assiste pela TV Câmara e pelas mídias sociais. Dá para ouvir? Está ouvindo? Sim. Então, é o segundo quadrimestre, né? A gente vem apresentar, cumprir um requisito legal. Em 2019, a gente aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020. Então, não é simplesmente orçar, prever um valor, a gente tem que acompanhar. E a gente é cobrado pelo Tribunal de Contas do Estado sobre essas metas que a gente colocou no anexo de metas da LDO. Então, assim, não há que se dizer que faz qualquer projeção de receita, de despesa, de resultado para cumprir. Eles acompanham mesmo. Então, a gente tem que trabalhar o ano todo com esses números, né? O anexo de metas, ele é o coração da LDO, é ali que está definido o que a gente pode fazer dentro dos eixos de diversas áreas, saúde, educação, esporte, e assim a gente vem apresentar mais um quadrimestre com vocês, né? Agora, numa outra realidade, por conta da pandemia, mas a gente espera que todo mundo consiga ter acesso a essas informações. Esses números que a gente disponibiliza, eles são tirados, são elaborados de acordo com o manual da STN. Então, muitas vezes, eu já disse outras vezes, né, os números que eu apresento, ele é feito pela equipe técnica aqui da Secretaria de Finanças, mas de acordo com os manuais do Tribunal de Contas do Estado e da União. Então, nem sempre esses números que a gente apresenta, ele pode refletir o anseio da população, mas a gente vem seguindo com esses números, números bons, apesar do momento difícil que a gente vem atravessando, e é um número importante, né? Porque o município tem a sua regularidade fiscal, está com a sua saúde financeira mesmo diante de uma crise dessa. Então, a gente vai começar essa apresentação e eu vou anexar aqui, compartilhar a tela com vocês da apresentação. Registrar aqui também a presença do nobre vereador Tinha de Ferreira. Seja bem-vindo, Tinha. Obrigado, presidente. Estamos aí.
Tive um probleminha aqui, só um minutinho para eu anexar o arquivo, tá? A Karine já vai fazer a apresentação, só um probleminha técnico que ela teve lá. Vamos aguardar um pouco. Oi, Claudinho. Claudinho? Oi, Karine. Parece que vocês têm que me colocar como anfitriã para eu conseguir compartilhar a tela. Ah, tá. Assessoria. Área técnica. Você recebeu o link, Karine? Sim, entrei através do link. Já está no seu e-mail, acho. Karine? Karine, me ouve? Você precisa... Karine, consegue ouvir? Você precisa, no botão verde, no centro da tela, entre chat e record, você tem o Share Screen. Um botãozinho verde, vai compartilhar essa tela a partir do momento que você clicar aí. Karine, você está ouvindo o técnico falando com você? Não. Só um minutinho. Tá ouvindo, Karine? Agora sim. Legal. No centro da tela, você tem Share Screen, no verdinho. Tá. Você clicando nele, ele vai automaticamente compartilhar sua tela. Aqui, é esse aqui, ó, que ele está dizendo. Mas aparece o arquivo. Pronto. Desculpa, gente. De A gente nada. vai começar. O objetivo, como eu já tinha falado, é apresentar o que foi estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias e comparar os resultados com o último quadrimestre. Então, o objetivo é cumprir um requisito legal, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 9º da LRF, que fala assim: até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública
na comissão referida, no parágrafo 1º do artigo 66 da Constituição. E o outro objetivo é dar ciência à população da evolução dos números fiscais do município. Então, as metas estabelecidas são metas de receita, despesa, resultado primário, resultado nominal e dívida. As receitas, a gente vem apresentando de acordo com a sua categoria, que são as receitas correntes, que é o poder de arrecadação do município, né? Os impostos próprios, as cotas-partes que vêm do Estado, né? E as demais transferências correntes. E as receitas de capital, que normalmente aqui a gente só tem operações de crédito e contratos de repasse com a União, né? Aqui são os números de acordo com a STN, a gente tem que apresentar o resultado consolidado da Prefeitura, da Câmara, da FITO e do IPMO. E a gente orçou para 2020 o valor de 3.228.026,69. Esse é um número consolidado. E até o momento a gente arrecadou 1.789.851.909. Então, do que a gente orçou de receita corrente, a gente arrecadou 63%. Então, a gente vem até numa arrecadação boa. Até agosto, aí tem um valor também em torno de 52 milhões, que foi o auxílio da União aos municípios, que a gente aderiu à Lei 173. Então, ele compõe também esse valor, ele deu uma boa ajudada ao município também. Então, em termos de receita corrente, a gente vem, apesar da crise pior nos meses de maio e junho, a gente vem se restabelecendo e tivemos esse apoio ainda da União. Então, a gente considera que é um número bom, que a gente pode cumprir essa meta de receita corrente até o final do exercício. Em relação às receitas de capital, a gente tem aí 2 operações de crédito grande, que é uma que foi firmada com o Banco do Brasil e a outra com o Desenvolve SP. Então, entrou praticamente aí só o Desenvolve SP e uma parte do Banco do Brasil. Mas ainda dentro desse exercício vai se realizar em torno ainda de 176 milhões ainda para esse ano de operações de crédito, que aí tem aquelas obras dos campos de futebol, do RECAP, né, que é um dos maiores contratos dentro desse financiamento. Então, por enquanto, a gente arrecadou 10%. Segundo o Aldesp, eles estão nos pontuando, alertando, que é para a gente monitorar a receita, mas é que ele analisa a receita global, a corrente e capital junto. Analisando assim, a gente só arrecadou 55%, então ele fala que a gente está longe da meta, mas eu acredito que a gente vai chegar mais próximo quando se realizar esses repasses das operações de crédito. Aqui é só a receita da prefeitura, e ela praticamente ela se repete, né? 63% das receitas correntes e 10% de capital. Então, é uma meta que a gente está um pouco longe se você olhar pelo global. Mas considerando as receitas correntes, que é o município, as transferências, a gente vem numa arrecadação boa. E acredito que até o final do exercício, realizando as operações de crédito, a gente vai chegar num número bem próximo e não vamos ser pontuados, vamos cumprir essa meta ou chegar bem próximo a ela. Agora a gente vai apresentar as despesas. A primeira meta é receita. A gente tem cumprido a receita, principalmente a receita corrente, a capital ainda não. Agora, em relação à despesa, a gente tem feito um trabalho de acompanhamento, a gente tem valor contingenciado ainda no nosso orçamento. Então, desde que iniciou a pandemia, a gente vem tomando todos os cuidados, principalmente também porque esse é um ano de mudança do executivo, né? Então, a gente tem o cumprimento do artigo 42 também da Lei de Responsabilidade Fiscal. E a segunda meta é a meta de despesa, são as despesas correntes, né? Que é destinada à manutenção e ao funcionamento da máquina pública, e as despesas de capital, né? Que são aquelas que envolvem material permanente, que envolve toda a infraestrutura da cidade também, de recap, equipamentos. A despesa também, a princípio, consolidada e depois só do executivo.
Então, aqui, tirando as receitas intra e a reserva de contingência, o nosso orçamento para 2020 é de 3.320.807.474. A gente executou disso, que é a despesa liquidada, que foi aquela que foi efetivamente realizada, atestada, comprovada, 48%. Então, de despesa corrente, 55%, e de despesa de capital, 17%. A gente vem sendo pontuado que a gente tem cumprido a meta. Então, o tribunal vem acompanhando a nossa despesa e diz que os números estão compatíveis. Então, ele costuma analisar pela liquidada. Em relação à despesa liquidada, ele entendeu que o município vem fazendo a contenção devida, aplicando onde deve mesmo os valores, e a gente tem controlado esse gasto, né, para manter o equilíbrio até o final do exercício. Então, com base na despesa liquidada, o município vem cumprindo essa meta perante nossos órgãos de controle. Então, global, em torno de 48%, e corrente 55% do que tem no orçamento, a gente liquidou 55%, isso no mês de agosto, e das despesas de capital, 17%, porque a de capital, para executar, a gente precisa primeiro ter concluído o processo licitatório, ter a nota de empenho, e aí vem o recurso, né, para a gente poder efetivar essa despesa. Aqui são só os números da despesa da prefeitura, né? Ele acompanha também o valor global. Então, do que tem disponível no orçamento da prefeitura, a gente executou 47%, isso global. Em despesa corrente, que é a manutenção, que é o custeio da máquina, pessoal, as contas de consumo, 54%. E as despesas de capital, 17%. Mas até o final do exercício, essa de capital, ela tem lastro. Como eu disse, que vai entrar ainda uma parte do recurso, e aí vai executar mais, mas isso com lastro financeiro. E aqui é um resultado consolidado. O Tribunal de Contas, o STN, eles consideram a despesa executada, que é a liquidada. Então, se a gente comparar o quanto que a gente arrecadou, 1.789.851.909, em relação ao que a gente efetivamente executou, 1.581.222.715, a gente tem um superávit, e é esse número que ele considera. Mas a gente faz todo um acompanhamento também pelas despesas empenhadas. Então, eu tenho contratos grandes na educação, na saúde, que eles são empenhados global para o ano todo. Então, por isso que há esse desequilíbrio ainda entre o valor arrecadado e as despesas empenhadas. Mas a gente toma todo o cuidado também, porque é ano de cumprimento do artigo 42, a gente ainda tem em torno de 148 milhões contingenciado no nosso orçamento, para que a gente consiga equilibrar isso até o final. Mas o número aqui, a gente tem 11,66 de superávit orçamentário pela despesa realmente executada, né? Sem considerar a empenhada, porque a empenhada ela tem que ter um outro olhar, porque eu tenho contratos empenhados global até o final do exercício. Então, a gente já viu as duas primeiras metas, a meta de receita, a gente está sendo sinalizado, tem que acompanhar, monitorar. A meta de despesa, a gente vem cumprindo. E a terceira meta é o resultado primário, que basicamente ele é definido entre a diferença entre as receitas e despesas orçamentárias, deduzindo as receitas e despesas de natureza financeira. A receita primária, ela é a nossa receita total, excluindo as operações de crédito, e a despesa primária é toda a nossa despesa, excluídos os juros e amortização da dívida. Então, quando a gente montou a LDO para 2020, a gente previa um déficit primário. As nossas despesas primárias, elas superariam as nossas receitas. Então, a gente previu um número muito conservador naquele momento, e não é o que vem acontecendo. A gente vem cumprindo essa meta, porque a gente vem apresentando um superávit primário. Então, o que significa esse superávit primário? O município, ele consegue gerar receita suficiente para pagar o seu custeio, toda a manutenção, e ainda pagar sua dívida pública. Nesse momento,
a gente tem, entre essa diferença de receita e despesa primária, o número de 238.924.776. Então, fomos pontuados também pelo Tribunal de Contas que a gente está cumprindo o nosso resultado. Então, a gente tem uma saúde, esse número demonstra que você tem esses 238 milhões em mãos? Não. Ele demonstra que, com o meu orçamento, eu sou capaz de pagar todo o meu custeio, toda a manutenção da máquina e ainda cumprir com o pagamento da minha dívida, com os juros e amortização da dívida pública. Essa é a terceira meta de resultado primário. A quarta meta é o resultado nominal, que basicamente ele acompanha a evolução do saldo da dívida de um período em relação ao período anterior. Então, a gente fechou em 31 de dezembro a dívida em 894.222.647. E agora, ao final de agosto, a gente tem o valor de 691.293.904. Então, esse número, ele é um número negativo, mas é um negativo bom, porque ele indica que a nossa dívida, em relação ao final de 2019, diminuiu 202 milhões. E isso, mesmo com o período de pandemia, mesmo com essa arrecadação que oscilou para baixo no mês de maio, no mês de junho, a gente conseguiu honrar os compromissos. Então, a gente tem um indicador muito bom também de resultado nominal, que é a diminuição da dívida em 202 milhões. Aqui foi o que a gente projetou que a dívida cresceria 143 milhões, né? Com a efetivação de todos os contratos que estavam previstos de operação de crédito, como não foi realizando também, a gente está cumprindo essa meta. Mesmo que ela tivesse aumentado e a gente projetando 143, a gente estaria cumprindo, mas ela está abaixo do que a gente previu inicialmente. E aí é um resultado bom, é um indicador bom, indica também uma boa saúde financeira do município. Aqui é o acompanhamento da dívida. Então, de acordo com o STN, com o Tesouro, de acordo com o Senado Federal, o município pode ter de endividamento o valor de limite de alerta 108% da sua RCL. Então, a gente apresenta aqui a RCL numa crescente, é o segundo quadrimestre dos 2 últimos exercícios. Então, a gente já vinha numa crescente desde o final de 2017. Então, hoje a nossa RCL de 2,89 bi em 2018, 2,425 bi ao segundo quadrimestre de 2019 e agora 2,496 bi. Então, com a RCL alta, ela ainda reflete 4 meses de 2019 e 8 meses de 2020. Mas aqui também ele faz parte desse cômputo os 54 milhões também que a gente já recebeu de auxílio da União. Então, a nossa RCL, ela vem nessa crescente e ela é um denominador da dívida. Então, em relação à RCL, a nossa dívida, ela está em 27,69% do que está previsto, porque a gente poderia ter os municípios e ainda assim não ser pontuados 108% em relação à RCL, que seria o valor de 2.696. Então, a gente está muito abaixo desse valor. A gente está em 691 milhões. Então, nessa evolução, acho que a gente vem apresentando isso nos últimos tempos, que vem honrando essa dívida e ela vem diminuindo nos últimos 5 anos. Ela já esteve mais de 1.245 e hoje ela está praticamente na metade daquele valor de 2015. Então, mesmo com com a queda da arrecadação, mesmo com todas as dificuldades desse ano, a gente conseguiu honrar os compromissos e apresenta um percentual de dívida bem equilibrado. Agora, os resultados do segundo quadrimestre, de acordo com a LRF, que é a evolução da RCL, que é o denominador da dívida e do gasto com pessoal, e aqui dá para ser demonstrada essa evolução que eu falei, né? A RCL, ela vem de meses bons, e ela ainda está pegando também, porque ela pega o mês de agosto e os 11 meses para trás, então ainda tem 4 meses de 2019, né? Então ela reflete um número bom,
2.496.824.769. Ela apresenta uma crescente, como eu falei, desde o final de 2017, a gente vem tendo essa evolução. Aqui é o percentual da despesa com pessoal. Então, o limite de alerta é 51,30. A gente tem uma despesa ao final do segundo quadrimestre de 973.170.362. Em relação ao RCL de 2.496.824.769, a gente tem um percentual de 38,98. É um número que tende a se estabilizar de pessoal, porque ele teve uma crescente nos meses de abril, maio, junho, porque o pessoal estava em casa e, de acordo com os decretos do Covid, né, o pessoal recebeu férias, então ele deu uma aumentada. Então, assim, a gente aderiu à lei 173, então um dos compromissos é não poder aumentar o gasto com o pessoal. E aí a gente vem num limite muito bom, bem abaixo do limite prudencial e até do limite de alerta, que é 48,60. Mas a despesa com o pessoal agora, ela é monitorada pela Secretaria de Administração, eles têm todo o controle de acordo com a lei, porque a gente firmou um compromisso para receber esse auxílio, então ela tende a estabilizar o número ou até mesmo diminuir com a despesa com o pessoal. Mas em relação ao RCL, que vinha numa crescente, a gente tem um percentual muito bom, bem abaixo dos limites de alerta. Aqui é uma evolução do segundo quadrimestre também, dos 2 últimos anos, né? Ela está bem próximo de 2019, com 38,98, mas se a gente for analisar a despesa em si, ela vinha numa crescente também, 912, 893, 885, em 2019, 922, 304, 064, e agora, no final do segundo quadrimestre de 2020, 973, 170, 362. Em relação ao RCL, o percentual é baixo, mas é porque a gente teve todos esses incentivos de receita, né? Mas é um número que está bem monitorado agora, eu acredito que ele tende a se estabilizar por conta da Lei 173, no qual a gente aderiu. Mas em relação aos limites, perante os nossos órgãos de controle, a gente tem um número muito bom. Eu acho que era a último percentual que a gente indica, e agora a gente está aberto para os questionamentos. O secretário Pedro, eu não sei se ele quer falar alguma coisa, secretário, quer explanar alguma coisa? Presidente, eu fico ao término. Se não tiver nenhum questionamento, a gente encerra. Fica à vontade. Não sei se alguém quer se manifestar, senão a gente faz o... Quando responder as perguntas, eu faço a manifestação. Ok. Algum vereador tem perguntas a fazer? Vereador Tinha. Oi, oi. Tinha. Estou aqui. O senhor tem alguma dúvida, alguma pergunta a fazer? Só tem eu só? Não tem mais ninguém, Cláudio? Só nós dois? Oi, Cláudio. Está me ouvindo, Cláudio? Estou te ouvindo. Espera aí que eu estou pondo o fone. Espera aí. Bora. Fica à vontade, vereador. Cláudio. Obrigado, Cláudio. Cláudio, é muita dúvida que a gente já vem tendo há tempo, né, Cláudio? A gente vê tanta coisa errada aí, né? Aí você vê que nós estamos dando esses recapeamentos na cidade com dinheiro emprestado, dividindo o município, pontos de recapeamento que não vai durar um ano, e tão fininho que ele é, né? Aí quando a gente vê a cidade, que nós pegamos ela com uma dívida aí, tinha
A dívida lá estava com 700 milhões, a gente vê que ela continua na mesma coisa. Ela baixou 200, mas ela estava lá com quase 900, então quer dizer que está no mesmo tamanho que pegou há 4 anos atrás, 3 anos e meio atrás. Eu tenho medo, que é o próximo prefeito que vai vir para tomar conta dessa prefeitura, né? Eu vejo, mesmo com todo essa coisa extra que receberam aí do iFood, de Mercado Livre, eu vejo a cidade em uma situação muito difícil. Quando eu olho para aquela roubalheira que fizeram aí com o coronavírus, 132 milhões, e quando a gente vê o que está acontecendo agora, que aquilo que eu já vinha denunciando há muito tempo, esse dinheiro mal gasto com essas terceirizações para Pacaembu, que a gente vê aí, vai analisar, mais de 200, em menos de 1 ano e meio, pagaram mais de 230 milhões, enfiaram aí nesses caras, que só roubaram a cidade e só mataram o povo da cidade, e deram uma saúde de 5ª categoria. É duro, né, ver tudo isso acontecer. Você vê um balanço desse de quadrimestre, você vê que Osasco não tem rumo. Osasco não sabe para onde vai, Cláudio, meu presidente. Não tem rumo nenhum, porque a situação é tão crítica, porque nada funciona, Osasco não para das páginas policiais, vai vir mais para esses dias, porque for muita coisa subfaturada dentro do Covid-19, coisas absurdas de 400%, 500%, essa terceirização desses PS. Graças a Deus, da UBS, o prefeito correu fora depois que ele viu a ação na justiça. Eu já tenho também uma ação na justiça contra a Pacaembu, que já estava o juiz mandando intimar um monte de gente. E é triste ver que nós não temos rumo. E ver um balanço desse, e quando você percebe que está fazendo obra de campo de futebol, que eu já fui secretário de esporte dessa cidade, se usamos dinheiro privado. Nós estamos pedindo dinheiro emprestado para fazer obra de campo de futebol de uma grama de 5ª categoria, o campo valendo 2, 3 vezes mais o valor de custo, endividando o município, para o prefeito dizer que ele fez obra de campo de futebol, porque não fez nada. Fez nada. Exceção das terceirizações, das roubalheiras que teve na cidade, a cidade não teve um horizonte, olha, melhorou aqui, melhorou ali. Aí vem cantar de ITEB. ITEB, para quem paga um salário de base de R$ 1.300 para professor, não tem que comemorar nada. Tem que ajoelhar e agradecer os professores que não conseguiram ainda melhorar um pouquinho no ITEB para poder ter uma situação melhor dentro da educação. E é triste, viu, companheiro? É triste ver que tudo que se faz contratação nessa cidade é pensando em propina. E principalmente essa agora que aconteceu das empresas de ônibus, né? Que o próprio secretário de Finanças, não sei o porquê, autorizou dar 2,5 milhões para as empresas de ônibus. Reequilíbrio, eu dou até risada, reequilíbrio extraordinário do Covid. Puxa vida, hein? Nós temos uma contratação honorosa que eles têm que prestar o serviço. E por que nós temos que dar dinheiro para os caras? Será que o secretário não sabia que as 2 empresas de ônibus, Cláudio, elas estão com os processos dela no Tribunal de Contas transitado e julgado irregular? Tanto a operação, tanto a contratação, que ele deu 5 milhões para as empresas para reequilíbrio e não sabia que estava irregular. Ele cometeu o crime de improbidade administrativa, botando o prefeito ele junto, para tudo ir para o saco. Já está tudo lá no crime de prefeito, isso aí. É um absurdo. Enquanto isso, os transportadores escolares, como já discutimos em sessão hoje, extraordinária, na parte da manhã, o pessoal a Deus dará, né? Os coitados quebrando, e que foram socorrer a empresa de ônibus, né? Só que a empresa de ônibus entra dinheiro vivo, né, Cláudio? O dinheiro vivo falta fácil. Não precisa sacar do banco, né, Cláudio? Entendeu? É por isso que estão dando dinheiro para a empresa de ônibus nessa cidade. De Covid. Agora, quem tinha que devolver dinheiro para nós eram as empresas de ônibus.
O subsídio, já que ela não está usando o dinheiro do subsídio, os passageiros ficou tudo em casa, eles que tinham que devolver. Não nós darmos dinheiro para resolver o problema administrativo deles. Isso é um absurdo. Umas coisas que, deixa eu ver, que nem um jurídico deu parecer favorável disso. Porque antes de dar um parecer alguma coisa dos questionamentos, Finança foi lá e autorizou. Ah, está cheio de dinheiro em caixa. Então, já que tem dinheiro em caixa, vamos pagar. Estamos preocupados e para. Isso aí não existe, gente. Então, cadê o dinheiro em caixa? A gente está pegando dinheiro do São Paulo Desenvolve para fazer recap, pegando dinheiro do Banco do Brasil emprestado para fazer campo de futebol. É absurdo. Como o povo vai entender uma coisa dessa? E o prefeito está vindo que é uma reeleição. Vamos ver se o povo enxerga, né? Vamos ver se a pandemia, após pandemia, o povo tira a máscara dos olhos, mantém ainda no nariz e na boca e consegue mandar esses doidos, cambada de ladrão, ir para Tremembé e para outros lugares. Mas aqui não. Aqui chega de ladrão. Se roubaram, saquearam muitos cofres públicos de Osasco. E o pior, Cláudio, que tudo que eu estou denunciando ultimamente no crime de prefeito, tudo documentado. Gel que pagaram 150%, o Avental que pagaram 700%, máscara que pagaram 400%, monitor que pagaram quase 500%, a diferença do preço de mercado, aquela obra do Dabril, botaram tanto de leito, não existe o leito, gastaram 3,5 para construir e usaram quase 7 milhões para fazer um puxadinho, uma reforminha que na primeira chuva balançou tudo. Então, é uns absurdos. Sem contar remédio vencido, compra o remédio vencido, e chega os remédios com 5, 7 meses aí. Empresa ligada a deputados, deputadas aí, que é uma bagunça. Isso não fala nada quando se fala tal da Pires, né? Que se paga aí por indenizatório, já quase 200 milhões, paga 6 milhões mês e não tem médico. Aí põe um balanço desse, tudo papelzinho, númerozinho, e está tudo bem. Aí vai para uma audiência pública de finanças, acho que está eu, você. Por isso que eles deitam e rolam, né? Agora quero ver o que vão fazer com a Pacaembu, viu? Já que foi o secretário de Finanças que indicou a Pacaembu aqui, cuidado aí, secretário, vão te pegar agora, hein? Na hora que prendeu os dois lá, o Cretson e o outro amiguinho lá, vão pegar você, porque você que trouxe, é você que resolve os problemas com eles. Agora vamos ver se nessa volta você vai entregar o prefeito também. Porque vocês estão tudo enroladinho lá, ó, o esqueminha da Pacaembu, botando lá 1 milhãozinho por mês. A coisa vai pegar, começa a rezar aí de joelho, porque na hora que os caras tomam cana, principalmente o Regi, aquele não aguenta um tapa na orelha. Vai entregar todo mundo. Começa a pôr as orelhinhas de molho, porque o negócio vai pegar. E os caras pegaram. E tem mais informações para eles pegarem. Então, cuidado. Pegou os caras, vai pegar você, secretário de Finanças, Pedro Sotero, e vai chegar no prefeito. A roubalheira que fizeram no Antônio Giglo, nessas UPAs, com essas OS, agora vocês vão pagar. Foi 1 ano e meio, 2 anos eu batendo nisso e mostrando o que estava de errado. Começou aí hoje as primeiras operações. E eles vão receber bastante coisas minhas agora para esses dias, para poder realmente. E mais uma vez, viu, Claudio? Avisar o prefeito de parar a falar por aí, para os amiguinhos dele, diz que vão me matar na eleição. Não vai matar, não, tá? Então, se eu morrer, viu, Cláudio? Se eu presidente da Comissão de Finanças, já fica registrado aqui também, se morrer, o culpado é Rogério Lins, tá? Rogério Lins. Se eu morrer, for matado, bater de carro, é Rogério Lins. Já estou dando o nome de quem é o mandante, que é para amanhã não ter. Claudio, não tem muito o que falar, não, porque a gente vê aí um balanço fantasioso, porque pelos dados que eu tenho no Tribunal de Contas, Osasco estaria quebrado. Ele não estaria com déficit, ele não estaria com superávit. Isso não vamos discutir, porque eu já sabe que ele vai embora. Graças a Deus o povo vai perceber daqui 15 de novembro, vai dar o troco nesse povo todo que roubou Osasco. Mandar tudo para casa e depois de janeiro começar a ir para a cadeia, porque é o lugar de todo esse povo que roubou dinheiro público e principalmente que roubou o dinheiro da saúde. Não tem que perdoar, não. Roubou dinheiro da saúde, dinheiro de merenda, vai para a cana e vai pagar lá e pagar caro. Cláudio, muito obrigado aí por ter abrido espaço e eu desabafar tudo que está acontecendo nessa cidade. Obrigado, vereador Tinha.
Mais algum vereador? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Sim, vereador. Pois não, vereadora. Fique à vontade. A gente sempre costuma falar, né, que o papel aceita tudo. Então, é bonito a gente ver essa prestação de contas de finanças, da saúde, e a gente tem visto uma prestação de conta bem bonita, né? E assim, eu estou desde o primeiro ano ouvindo, e agora nessa também, que a saúde financeira da cidade está boa, né? Que o Tribunal de Contas tem achado que está boa, que a gente está conseguindo pagar, que a gente está conseguindo cumprir as nossas metas. E o que eu não compreendo é que a gente, neste pé que está de situação financeira boa, a gente precisa fazer um empréstimo, tá? Para fazer investimento em coisas que não são prioritárias para a cidade, tá? Como campos de futebol, que não são prioritárias, pelo menos neste momento, e principalmente nesse momento de pandemia, não são mesmo. Cidade da polícia, obras que assim vão ficar na promessa, porque ainda são meramente pedras fundamentais, né? Para fazer a pedra fundamental, não são nossas, são obras que poderiam ter sido feitas e realizadas com a iniciativa privada, e que eram muito mais da iniciativa privada, por exemplo, como a ponte da Castelo, né, a terceira ponte da Castelo. Então, assim, eu realmente não entendo essa matemática. Se nós temos saúde financeira, por um lado, para fazer os investimentos, para que a gente precisa fazer os empréstimos? E colocar a situação da cidade, pelo menos pelos próximos 10 anos, aí, numa situação delicada de dívida, aumentar a nossa dívida. E segundo, se nós temos que fazer investimentos, por que não investir em coisas que são prioritárias e necessárias para a cidade, como saneamento, como saúde, que a gente viu aí, e principalmente na pandemia, declarou e escancarou na nossa cara aí a diferença, a questão dos córregos que a gente precisa canalizar, porque na pandemia a gente viu pessoas que não têm nem água, e a gente falando aí de educação via online, educação à distância, sendo que nas casas, em algumas casas, lá no Santa Rita, no Santa Maria, na Fazendinha, em alguns lugares, não tem nem água para as pessoas tomarem. Então, a gente falando aí nessa pandemia em higienização e limpeza, e a gente não está prevendo nem o prioritário, está pensando aí no superficial para deixar os campos de futebol bonito. Então, assim, realmente isso eu gostaria que alguém me explicasse. São essas minhas considerações, senhor presidente. Obrigado, vereadora Régia. Ana Paula, tem alguma pergunta? Vou passar a palavra aqui para o nobre vereador Toniolo. Agradeço, presidente, nobre vereador Cláudio da Locadora. Quero saudar aqui o secretário, a Karine, o secretário Pedro Sotero, os colegas vereadores, a vereadora doutora Régia, a vereadora Ana Paula, a vereador Tinha, e a todos que nos acompanham nessa audiência pública remota. Já fizemos pela manhã aí uma sessão extraordinária, votando projetos importantes aí para a cidade, e agora, nessa parte da tarde, essa audiência pública remota aí, em cumprimento aí às leis de responsabilidade fiscal, mas também que serve também para informar ao cidadão, ao público, como
como está acontecendo as coisas na cidade. E nada melhor do que essa explanação dada pela Karine, que eu volto a dizer, muito melhor a explanação dessa forma online do que quando a gente fazia aqui no nosso telão, que ficava menos compreensível. Assim, eu acredito que a gente tem um entendimento melhor, pelo menos da minha parte. Eu fico feliz, tenho algumas preocupações, vou até passar depois, mas também foi falado algumas coisas e eu não posso deixar de falar também, inclusive da reportagem que hoje falou na SPTV, da cidade de Osasco, né? Falando aqui do crescimento que ela teve em 20 anos. Lógico que não foi um vereador, um prefeito, foram 5 prefeitos que passaram nesses 20 anos, não foi uma Câmara Municipal, mas foram várias câmaras municipais que passaram por aqui, e todas elas deixaram aí o seu legado, ajudaram a fazer com que isso acontecesse. E, de forma também direta, os secretários, porque cada um que passa tem a sua forma de trabalhar, né, e tem ajudado a fazer com que essa cidade cresça. E uma das coisas mais importantes que eu assimilei nessa questão é que, nesses 20 anos aí, a cidade cresceu. Nós saímos aí do 6º PIB do estado de São Paulo para o 2º PIB. Nós trouxemos aí, nós tínhamos em 2.680 empresas. Hoje nós temos 1.380 empresas na cidade, né? E empresas na área de TI, na área de tecnologias, empresas não poluentes. Ou seja, você pode andar na cidade hoje respirando bem, porque nós não temos empresas poluentes. Temos, sim, um aumento da nossa frota, que realmente acaba fazendo com que a poluição acaba sendo maior. Mas a gente tem os nossos polos industriais aí que não são geradores de poluição industrial. Isso é muito bom. Agora, tudo isso aconteceu por quê? Porque houve, nesses 20 anos aí, e mais precisamente nesses últimos anos agora, né, uma participação ativa do Executivo e da Câmara Municipal, né, na redução das alíquotas de impostos, muito bem pensadas nessa situação, que foi encaminhadas pelo Executivo para esta casa, e essa casa votou, né, fazendo com que viessem essas empresas que pudessem fazer o que nós estamos vendo hoje, né, dentro de uma pandemia toda que está acontecendo, onde a gente vê cidades aí quebradas com muitos problemas, a gente está vendo que Osasco consegue se manter, pelo menos, aí dentro de uma situação, se não de conforto, mas pelo menos uma situação estável. Então, isso daí, eu fico feliz. E, primeiro, porque nós aqui na Câmara Municipal, não digo eu, nós na Câmara Municipal, nesses mandatos todos, trabalhamos em conjunto e ajudamos os prefeitos que por aí passaram. E agora, precisamente, né, podemos votar em todas essas alterações aí que foram enviadas, dessas alíquotas, essa situação toda. Bom, e vou mais longe ainda, essa questão do empréstimo. Eu sou favorável, discuti favorável, e não estou, eu acho que não errei, né? Quando você vê lá uma dificuldade grande, esse empréstimo vai servir para a construção que está sendo executada lá, por exemplo, do viaduto que liga o Miguel Costa, que depois de pronta a obra, uma obra do governo do Estado, do federal, né, tudo pronto, alguém chega lá e fala assim, não, mas agora vocês não podem acessar, vocês não vão entrar. Então, quer dizer, como que ficaria isso? Então, o município teve que tomar essa contrapartida, parte desse recurso de empréstimo está sendo feito, e muita gente, às vezes, a pessoa pode falar assim, mas a obra não está saindo. É só atravessar a linha para o lado de lá e vai ver que as obras estão sendo realizadas sim, né? E eu fico muito feliz, então, poder atender lá os mais de 900 famílias que moram daquele lado lá, né, com esse alça de acesso aí, lá do Miguel Costa. Também, né, com essa situação do recapeamento asfáltico de quase mais de 400 ruas na cidade, iluminação pública, né, o Hospital da Criança, que muita gente paga para não ver, eu pago para ver e tenho certeza que vai sair, né, o Hospital da Criança, que também foi aprovado por essa casa. Então, e muitas outras coisas, a gente
o campo é uma dos benefícios que está sendo feito, é apenas um. Então, o índice até de aplicação é até o menor, mas e que há uma necessidade da população, da comunidade, de que se faça isso. Tem outras prioridades, mas as outras prioridades também estão sendo feitas. A cidade da polícia, nós temos ali a alça de acesso aqui da entrada da nova cidade de Osasco só não foi feita porque, na verdade, esse recurso não foi para isso, é para corrigir a parte de Osasco, que é do viaduto ali, a parte interna nossa. Mas depende da empresa que administra, a concessionária que administra aí a Castelo Branco, que faça essa obra. A obra é eles que vão fazer. O que compete a nós é a parte interna. Então, eu acredito que é isso. Então, eu não me arrependo de ter votado, eu acredito que Osasco realmente precisava fazer isso daí. Tem recursos? Tem recursos, sim, mas esse daí foi para ajudar, eu acredito que não ajudar a fazer com que nós pudéssemos fazer obras importantes para a cidade. O que me preocupa, Karine e Pedro, é essa nova decisão aí, essa nova lei complementar aí, a 175, que foi votada dia 23 de setembro agora, né? Pelo presidente da República, é uma decisão dele aí, que acabou sendo votada agora, que eu acho que isso pode prejudicar o município lá na frente. Não o município de Osasco somente, mas vários municípios serão prejudicados, né? Que prever a nova regra de transição para a partilha do produto de arrecadação do ISSQN entre o município do local do estabelecimento prestador e o município do domicílio do tomador, relativamente aos serviços que trata, cujo período de apuração esteja compreendido entre a data da publicação e essa lei complementar. Então, isso daí, eu acho que é uma preocupação. Eu sei que não faz parte, inclusive, dessa prestação de contas agora, desse quadrimestre, mas eu queria que nós pudéssemos aí, não prevendo o que vai acontecer, mas pudéssemos aí, a Karine ou o próprio Pedro, falar alguma coisa sobre isso, se Osasco corre o risco de nós termos uma perda muito grande nesse serviço. No mais, parabenizá-los, porque eu sei que esse crescimento tudo, isso que foi dito hoje no SPTV, e pela Rede Globo, que costuma só falar mal da cidade, e veio e fez esse trabalho, então eu acho que assim, se isso está acontecendo, todos os vereadores que passaram por aqui nesses últimos 20 anos têm participação, a Câmara Municipal como um todo tem participação, secretariado e os administrativos, prefeitos que por aí estão, e pelo qual agora o Rogério Lins tem feito muito. Então, parabenizo a Secretaria de Finanças e todos o pessoal técnico que trabalha lá, né? Porque muito dessas conquistas deve-se a esse grupo de técnicos que aí estão. Tá? Obrigado, agradeço aí pela oportunidade de estar falando com vocês. Com a palavra, o secretário Pedro Sotero. Boa tarde, presidente, Toniolo, quem cumprimentou os vereadores presentes. Bom, o que a gente, começando acho que assim, pergunta técnica sobre a apresentação, eu acho que não teve, né? A gente tem uma manifestação política, enfim, mas tecnicamente sobre a apresentação não veio. Só alguns comentários, e assim, a gente se preparou, vereadora Régia, para fazer uma série de investimentos também com recursos próprios. Na verdade, não é que a gente só fez os investimentos com os valores do Banco do Brasil. O fato é que, com o cenário de pandemia, a gente teve que, para não comprometer a manutenção dos serviços públicos, adiar uma série de projetos que iam começar esse ano, né? Então, essa foi a forma com que a gente conseguiu se estruturar para superar o processo da pandemia com as perdas de receita que nós tivemos.
A gente estima que uma perda de receita de mais de 100 milhões, algo em torno de 120, 130 milhões. Esse é o que foi apurado do que Osasco poderia ter arrecadado caso não tivesse ocorrido a pandemia, e, infelizmente, a gente teve que apertar os cintos e adiar alguns investimentos. O fato é que a gente tem, dentro dos investimentos feitos do Banco do Brasil, muito mais obras do que campos de futebol. Quando foi planejado os campos de futebol, não havia pandemia. Esse assunto, inclusive, foi amplamente discutido nessa Casa Legislativa, em que a gente pôde explanar sobre cada um desses projetos, né? E o que nós estamos fazendo é tentando acelerar a execução de todas essas obras para que a gente possa gerar mais empregos, né? Todo esse pacote de obras deve gerar mais de 2.000 empregos diretos assim que as obras forem acontecendo. Então, assim, a gente tem demandas, por exemplo, saneamento, vereadora. O município não podia fazer obra de investimento em saneamento porque a gente não tinha autorização da Sabesp. Agora, depois de uma briga de 20 anos, a gente efetivamente conseguiu que a Sabesp fizesse o tronco coletor, né? E aí o tronco coletor ele vai permitir que a gente consiga levar esgoto para a Zona Norte. É uma coisa que é uma grande vitória. É uma obra invisível, porque, no fundo, vai beneficiar a Zona Norte, mas daqui a 3, 4 anos, que é quando a gente conseguir colocar toda a rede nas casas, mas que a Sabesp não autorizava por ausência desse tronco. Então, ela já está em execução, vai terminar de ser construído o ano que vem, e eu penso que a gente vai começar, na sequência, a fazer o planejamento da malha do esgoto em toda a Zona Norte. Infelizmente, nem sempre, doutora, a gente consegue ter a velocidade que a gente gostaria nas obras. A gente depende, às vezes, de terceiros, como é o caso do saneamento. Fizemos a programação para fazer córregos, né? Fazer toda a parte de estruturação dos córregos. Esses foram alguns afetados pela pandemia, porque a gente ia fazer com recurso próprio e, diante do cenário, ao contrário de vários outros municípios que foram obrigados a reduzir serviços e a suspender pagamento a fornecedores, a gente conseguiu manter toda a operação da máquina funcionando. Mas a gente pretende, é um radar, a gente pretende voltar com esses investimentos, sim, para atender. Não é uma questão de que não foi prioridade, é que a gente estruturou investimentos em recursos próprios, investimentos em recursos com a operação de crédito do Banco do Brasil e acabou sendo atropelado pela pandemia no começo do ano, tá bom? Vereador Toniolo, a gente foi surpreendido com essa aprovação a toque de caixa da Lei Complementar 175, porque esse assunto ele já estava adormecido no Legislativo. Infelizmente, a gente não teve tempo de se mobilizar para impedir essa aprovação. Ele afeta diretamente a cidade de Osasco. Osasco é uma das cidades prejudicadas com essa lei. Essa lei ela faz uma redistribuição do imposto de boa parte do que é gerado aqui, principalmente pelas empresas do Grupo Bradesco, para o país inteiro. Colocou uma regra de transição. A gente está avaliando internamente, com toda a equipe, como nós poderíamos fazer essa transição. São Paulo, por exemplo, vereador, só para deixar claro, aumentou o imposto de banco. Era 2%, passou para 3% ou 4%. Campinas passou para 5%, porque entende que com essa pulverização, para compensar a perda, aumentaram a alíquota do imposto. A gente não tem esse plano de aumentar a alíquota nesse momento de nenhum imposto, pelo contrário, a gente está sempre no processo de redução, das alíquotas para tentar atrair mais empresas. Então, a gente está estudando o impacto. Foi muito recente a aprovação dessa lei, a gente ainda não tem efetivamente o dado de quanto ela vai impactar diretamente, porque a gente perde as empresas que estão aqui em Osasco, né? Mas, em compensação, a gente também começa a receber recursos de outros bancos, porque Osasco tem uma população forte, a gente tem um consumo forte na cidade, mas eu não acho que é uma conta que no final do dia vai compensar, não. A gente efetivamente foi prejudicado. É o que eu brinco aqui, sangra, mas não mata, né? A gente vai ter que se ajustar, vai ter que se organizar, mas isso aí faz parte da vida e
todas as dificuldades que foram aparecendo, a gente sempre foi superando com muito trabalho e planejamento, tá? Assim que a gente tiver uma posição, deve ser discutido esse impacto da 175 na LOA, porque ela já deve constar como um risco fiscal. Também estamos passando pelas propostas de reforma tributária, que é o Simplifica Já, e outras que estão no Congresso, que também devem impactar no nosso orçamento. Mas, assim, Osasco, como hoje a Globo mostrou de manhã na matéria da evolução da economia, Osasco está muito bem nesse ponto, porque a gente conseguiu realmente receber empresas novas nesse período de pandemia, e eu acho que essas empresas devem compensar muito essa perda do imposto que está indo embora. São empresas que estão vindo com grandes geradores de emprego, grandes geradores de receitas, de arrecadação, e que provavelmente vão fazer com que a gente mantenha a taxa de crescimento, apesar dessas dificuldades vindas do Planalto Central. Tá? Eu acho que era isso que eu tinha a dizer. Eu ia pedir, presidente Cláudio, se eu poderia receber cópia dessa audiência, eu gostaria de encaminhar cópia dessa audiência ao corpo jurídico que assessora a gente aqui para análise de eventuais providências e agradecer a presença de todos, a paciência, né? São dados técnicos, nem sempre são fáceis de serem digeridos, mostra que, apesar da crise avassaladora que tomou conta do país, a gente conseguiu sobreviver. Eu acho que esse é o principal argumento. Vários outros municípios pararam de pagar funcionários, pararam de pagar fornecedores. A gente sabe que tem muito município que ainda não se estabilizou e a gente, graças a Deus, não parou de trabalhar nenhum dia, não atrasamos nenhum pagamento a nenhum fornecedor até agora e conseguimos manter os serviços públicos sendo prestados, o que parece óbvio, porque é o nosso papel, mas diante de todo o cenário de pandemia foi um grande desafio que a gente conseguiu superar. E agora é olhar para frente, manter o planejamento e ver como é que a gente vai recompor todas essas receitas e se programar para que a economia comece a retomar ano que vem. Esse é o nosso desafio, é com esse dado que a gente trabalha. E, claro, vou contar sempre com o apoio do Legislativo, a gente sempre teve esse apoio na casa. Acho que se esses resultados, vereador Tony, como o senhor falou, e todos os vereadores aqui presentes, se esses resultados são positivos, é porque essa casa sempre foi muito parceira da Secretaria de Finanças, a gente sempre conseguiu ter muito apoio na discussão, nos projetos de lei, ninguém faz nada sozinho, a gente sabe o quanto a Câmara se empenhou e nos ajudou a superar todas essas partes, envolvendo negociações de precatório com a Câmara de Compensação, as reduções, os processos de simplificação dos tributos. Graças a Deus, tudo tem dado resultado positivo e mostrado que a gente está no caminho certo e que essa parceria entre o Executivo e a Câmara tem dado muito certo na parte financeira aqui da cidade. Nas outras áreas também, mas eu estou falando mais especificamente da minha, aqui da qual eu respondo. Tá bom? Queria agradecer a todos vocês e desejar uma boa tarde, que Deus continue nos abençoando nesse momento. Obrigado, presidente. Esse presidente agradece. Agradecer o nosso secretário, Pedro Sotero, e dizer que a cópia desse vídeo, Vossa Excelência, pode estar solicitando aqui ao presidente dessa casa, o vereador Ribamar, e dizer também que após 3 dias, essa publicação vai estar no YouTube. Você pode também copiar por lá, tá? Então, desde já quero aqui agradecer a todos os vereadores que aqui participaram, agradecer mais uma vez o meu amigo, o vereador Toniolo, que também faz parte da Comissão de Economia e Finanças, a doutora Régia, Karine, Pedro, por aqui quem passaram, a vereadora Ana Paula Rossi, o vereador Rogério Santos e o vereador Tinha. Agradecer também a imprensa, o público que participaram por videoconferência, a audiência pública. Agradeço a sessão das comissões pela organização e realização dessa audiência pública e aos assessores dos vereadores que colaboraram para a realização dessa audiência pública. Boa tarde a todos
Dou como encerrada a audiência pública da sessão de comissões do dia 29/9/2020. Que Deus nos abençoe. Obrigado. Amém.